Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Você está pronto? Então venha comigo para Atos capítulo 8. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo." Pedro, porém, respondeu: "Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado." Simão exclamou: "Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam." Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza." Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se e acompanhe a carruagem."
Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Uma grande perseguição varreu a igreja. Aqueles irmãos amorosos agora foram dispersados para vários lugares e com eles o Espírito Santo. Fico imaginando como foi para eles deixar suas casas e suas vidas para fugirem. Certamente foram tempos difíceis. Se sobreviesse uma perseguição como esta sobre nós, como reagiríamos? Como você reagiria? Sairia cheio de ressentimento e tristeza, culpando Deus por esta dor? Ou sairia cheio do Espírito Santo, anunciando o maravilhoso Evangelho? Aqueles irmãos decidiram ou foram compelidos pelo Espírito Santo a anunciar o Cristo. Isso é muito empolgante. Na verdade, é muito inspirador. É incrível. Eles não tinham perspectiva de ganho, mas simplesmente viviam na companhia do Espírito Santo, que os direcionava em cada lugar por onde passassem. Filipe chegou a Samaria e a cidade se encheu de alegria. Pedro e João foram enviados a eles, pois haviam se convertido muitas pessoas ali e até tinham sido batizados nas águas, mas não haviam sido ainda batizados no Espírito Santo. Algo visível e extraordinário, algo incrível acontecia quando o Espírito Santo era derramado sobre eles. Algo visível e extraordinário também deve existir em nós. Filipe foi dirigido pelo Espírito Santo e foi levado ao eunuco que recebeu o Senhor e foi batizado no caminho. E após essa incrível situação, Filipe foi transladado pelo Espírito de um lugar e apareceu em outra cidade. Que incrível! Mas sabe o que é incrível mesmo? É o Espírito Santo. Ele é incrível. Veja que em todas estas operações, ele é o protagonista.
Ele estava com os discípulos por onde quer que andassem. Os dirigia, falava com eles, os governava. E eles ouviam a sua voz. E eles se permitiam ser dirigidos. E eles se permitiam andar sob submissão total ao Espírito, mesmo em tempos de perseguição. Precisamos dessa direção hoje. Precisamos ouvi-lo. Precisamos buscá-lo. Precisamos encontrá-lo. Ele é incrível. Que nossa oração hoje seja: vem sobre nós, incrível Espírito Santo. Nos guia de acordo com tua vontade e que nossa vida seja um manifestar visível e extraordinário de tua incrível presença. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.